Fala aí galera, eu sou o T e você tá ansioso por ela? A Banlist? Sim, todos estamos num momento delicado, estamos aí no range de quem sabe sair uma Banlist ou não, afinal de contas a gente tá completamente no escuro à mercê da nossa mamãe Konami, certo? Então, hoje eu quero estar falando um pouquinho aqui porque já começou a sair uma leva gigantesca de absolutamente todo o canal relevante, exceto o Paulo, eu acho, que não falou ainda sobre, que é palpites para a Banlist. Estamos chegando próximo do Nacional, estamos chegando próximo da nova coleção, né, do Caos Cyber... Caralho, já fui um monte de vídeo falando, toda vez esqueço. Cyberstorm Axis. Estamos chegando perto da coleção de Cyberstorm Axis e isso tem um potencial de dar uma mexida no jogo, porém, o Kashtira é um deck extremamente sólido. Extremamente sólido. Então a gente começa a ficar com algumas dúvidas aí, né? E aí? O que vai acontecer nessa Banlist? Será que vai dar espaço aí pro Super Heavy, um espaço maior, porque o Super Heavy já é um deck competente por só? Vai dar um espaço pro Pearl chegar e fazer alguma coisa? Vai dar espaço pra esses decks? Será que o Kashtira preda eles e tal? Pois é, antes de eu poder falar sobre os meus palpites de Banlist, eu quero debater um pouquinho com vocês sobre pra que serve a Banlist? Qual é a real função da Banlist? Eu quero fazer esse vídeo que é um pouco mais... não tem nada muito específico pra se dizer, é mais uma ideia geral. E isso aqui é um remake de um vídeo que eu fiz, se você não tá ligado, eu fiz esse vídeo aqui lá em 2017, eu acho, se eu não me engano. Eu fiz esse vídeo aqui em 2018, eu acho. E você pode acompanhar por lá a minha opinião na época. E por incrível que pareça, eu acabei de reassistir esse vídeo e muitas das coisas que eu falei continuam se mantendo, claro, afinal de contas é um conceito global, mas mudou. Algumas coisas mudaram. E eu quero debater um pouquinho isso com vocês, né? O real objetivo da Banlist. E baseado nisso é que a gente deve ter as nossas expectativas. Não baseado nas nossas expectativas pessoais, tá? Vamos acompanhar porque o assunto é esse, meus amigos. Partiu então. Vamos lá. Muito bem, então, um ponto que, na verdade, antes de você prosseguir comigo, te dar um recadinho muito rápido e falar dos nossos amigos e parceiros da TCG Network, né? Eu esquecendo, opa! TCG Network, acesse aí dentro da Liga Yu-Gi-Oh! Pra você poder comprar suas cartinhas, né? Daqui a pouco chega o Cyberstorm Access e você já sabe onde comprar. Por quê? Porque você vai comprar com desconto, meu amigo. Sim, você vai usar esse cupomzinho aqui, ó, T05 pra ganhar 5% de desconto na sua compra dentro do site. E se você fizer o pagamento via Pix, você ganha 10% de desconto. Isso em qualquer compra, a qualquer momento do seu dia. Sim, acesse então tcgnetwork.com.br. Refluxo. Compre suas cartas, monte seu deck, lembre-se que a diversão nos conecta. Agora de fato vamos pro assunto do vídeo. Muito bem, então meus amigos, para poder falar sobre isso, eu quero evocar aqui alguns pensamentos, tá? Então, pra que serve a Banlist? Pra quem não sabe, a Banlist de Yu-Gi-Oh! Simplesmente é um evento, um acontecimento que serve como balanceamento do jogo. Ou seja, a Konami vai dizer pra gente, a empresa que gera o jogo, vai dizer pra gente quais cartas a gente pode ou não pode usar em determinadas quantidades, né? Se a gente pode usar em menos quantidades, se tem carta banida que a gente pode voltar a usar, ou se tem cartas que estão em uso hoje, mas que a gente não pode mais usar porque ela vai ser banida. O principal objetivo disso, olhando objetivamente falando, obviamente, é a questão de balanceamento de jogo, né? Então, esse é o principal motivo. Sim, deveria ser o principal motivo, balanceamento. Tem o Tier 0 do Tiara Limits, ele é ruim pro público no geral, como eu já fiz nesse meu vídeo aqui falando como o Tier 0 prejudica o Yu-Gi-Oh! No geral, prejudica o público casual. Tem isso, então eles lançam uma Banlist, mas esse não é o principal objetivo. A Banlist tem o balanceamento do jogo e saúde de jogo no geral como objetivo secundário. O principal objetivo, obviamente, é uma questão comercial. Por quê? Agora a gente vai começar a falar sobre alguns conceitos que eu vou ter que mudando aqui, tá? Porque é o conceito que existia meio que muito sólido, de maneira muito sólida antes. Hoje em dia mudou um pouco, mas eu vou tentar chegar lá. Então, como funciona o Yu-Gi-Oh? Pra quem não sabe, obviamente se você tá assistindo, você sabe, muito provavelmente, que a gente tem lançamentos de coleções. Todo ano tem um lançamento ali de muitas coleções. Se eu não me engano, são pelo menos 8 coleções garantidas que virão. 4 coleções de Main Collection, né, que são as coleções principais, onde vem 8 Secrets, uma caralhada de carta Ultra, uma caralhada de carta Super e um monte de carta comum. É a coleção principal. Tem 4, uma em fevereiro, pra gente TCG, né? Fevereiro,
Maio, agosto, outubro. Tem essas 4 coleções aí. Só que nesse meio tempo sempre tem Structure Deck sendo lançados e de vez em quando lançam um Structure Deck competitivo pro jogo, assim, acrescenta uma camada a mais no competitivo. E também tem as coleções especiais, que geralmente são aquelas coleções que vêm só com cartas Secret, Ultra, Super, né? Tá ligado? Então vem essa quantidade de coleções. É muita carta lançada por ano, muita coisa mesmo. Só que a gente começa a pensar no fator financeiro. Como funciona isso? Bom, basicamente, o teu deck que você comprou e já tem, e ele já é muito bom. Vamos supor que você comprou o deck do momento, você comprou um Kashtira. O Kashtira é um deck muito bom, um deck muito sólido, com potencial de jogar com literalmente qualquer deck da história do jogo. Tá? É claro que contra o Thiago, por exemplo, ele ia se fuder um pouco mais, apesar de ter uma engine muito boa ali, especificamente nessa matchup, mas ele consegue competir, tá? Ele consegue competir a ponto de, se a Konami lançar uma coisa nova, eu posso continuar jogando de Kashtira confortavelmente e eu não preciso olhar para os lançamentos novos dela, porque eu não preciso comprar essas cartas. E se muita gente tem esse tipo de deck, não só o Kashtira, ao mesmo tempo em que, se além do Kashtira hoje tem um monte de outros decks sólidos, se vem uma coisa nova que a Konami precisa vender, e eu já tenho esses decks, muita gente já tem esses decks que já existem, qual é o incentivo que você tem para poder comprar essas cartas novas? Você não tem. Então o que a Konami precisa fazer é te dar esse incentivo. Ela precisa te incentivar a comprar essas coisas novas. Por isso saem suportes para decks, por isso saem decks novos. Nem toda coleção traz um deck novo por inteiro. Alguma coleção traz suportes para decks que já existem, como agora o Cyberstorm Axis traz suporte para Desper, traz suporte para o Pearly, traz suporte para o Super Heavy Samurai. Todos eles já existiam e ganham suportes muito bons nessa coleção. E isso mexe na estrutura do metagame, tá? Então meio que a Banlist tem esse principal objetivo, né? De fazer com que você se sinta incentivado a comprar as coisas novas e que você não sinta-se incentivado a permanecer com o mesmo deck pra sempre, porque competitivamente falando, o teu deck não é bom pra Konami que você tenha esse deck sempre. Você tem que ser incentivado a comprar as coisas novas, os produtos novos. E como a Konami não bane coleção no Yu-Gi-Oh!, essa é a forma de manter o jogo aquecido ao mesmo tempo que ela se mantém ganhando dinheiro. E aqui é importante frisar também que esse ganhar dinheiro, o que significa? Por que precisa ser só com coisa nova? Porque as coisas que são antigas, que são coisas da temporada anterior, enfim, de qualquer outro momento que não seja a coleção vigente, é importante dizer que essas coisas não estão vendendo mais. Elas já foram vendidas, né? Elas podem até ser compradas eventualmente, eu acho, mas com certeza é uma porcentagem ínfima, tá ligado? Ou seja, não importa que pra você comprar o teu Brave Token hoje, você sinta o impacto do preço dele no teu bolso, sabe qual é? Porque o Brave Token foi lançado lá no começo do ano passado, o Punk também e tal. Isso não importa se ele tá sendo caro hoje pra você. Você comprar um Punk hoje não tá entrando bolso no dinheiro da Konami. O dinheiro da Konami entrou quando a loja comprou a box, comprou os cases e aí tirou essas cartas e colocou no mercado. Os lojistas colocaram no mercado. Você está comprando de alguém e esse alguém comprou da Konami, mas o dinheiro que a Konami recebeu foi lá atrás. Você comprar algo hoje não dá o dinheiro para a Konami, tá? Então é importante frisar isso. O Tiara, por exemplo, é um deck que ainda tem algumas cartas caras e tal, e aí você acabou de montar o teu deck. Pô, mas o meu deck é caro, tá ligado? Como que eu vou aceitar essa argumentação que a Konami precisa continuar ganhando dinheiro se eu acabei de comprar meu deck? Você não comprou, esse dinheiro não é da Konami, tá? O dinheiro da Konami é da pessoa que comprou pote lá atrás, abriu as cartas de pote e esse foi o dinheiro que foi pra Konami, certo? Então é importante a gente alinhar isso também, porque por isso que ela precisa manter o mercado aquecido, o jogo aquecido, para que ela ganhe o dinheiro, e esse ganhar o dinheiro significa vendendo os produtos novos da coleção e das coleções mais vigentes e tornando eles relevantes para que você sinta vontade de comprá-los, entende? Por isso que eventualmente, por exemplo, não é toda coleção que põe um deck no topo do competitivo, mas tem algumas coleções que dão suporte para decks que já existem, geralmente coleções levemente anteriores, como é o caso do Pearly, por exemplo. Então, por mais que o Pearly não venha com não tenha muitas cartas Pearly, mas tem carta Pearly suficiente para deixar um deck competitivo. Então, aquela coleção anterior lá do Mage Defenders passa a ter muito mais relevância, tá? Então, e aí você tá fortalecendo um deck e colocando ele no jogo por causa disso. E aí a coleção passa a se tornar relevante, entende? E assim ela vai ganhando dinheiro. Só que, novamente, de nada adianta se você não quer tirar o teu FMAC da pasta e mesmo assim continuar ganhando, topando torneios e se sentindo confiante no formato. A ideia basicamente gira em torno disso.
tá? Outra forma que existe também, de que aí a banlist não é necessária, é com Power Creep, né? O Power Creep faz com que banlist não seja necessária, você continue tendo o teu deck, pode ficar com o teu deck aí, mas o outro deck é tão forte que não adianta você jogar o torneio com outro deck. Pensa no formato anterior, em que você tinha o Math Mac, por exemplo, que era um deck sólido pra jogar no formato do Splash do Tiara, e aí quando lançou o Shizu, não importa que você tem Math Mac, não importa. Quer ficar com o teu Math Mac? Fica. Mas se você for jogar um torneio, você não tem chance contra o Tiara Tier 0, tá? Então assim, eu só falei isso pra tentar exemplificar um pouco do objetivo. É pra vender cartas, é pra te... Eu vou usar a palavra pra te motivar, pra te motivar a comprar os produtos novos que ela lança. É assim que o mercado se mantém aquecido e é assim que ela ganha dinheiro. Só que eu quero não só falar isso e jogar o vento, eu vou tentar viajar com você em algum período de tempo pra gente poder chegar em algumas diferenças, porque esse conceito meio que todo mundo já sabe, tá? E aí, como eu digo, você precisa pautar as suas expectativas numa banlist com esse pensamento, sabendo que o objetivo da banlist não é impedir que você tome o full lock do caixeira. O objetivo da banlist não é impedir que você tome o lock do Gimmick Puppet. O objetivo da banlist é fazer da melhor forma possível que nós continuemos comprando os produtos novos, tá? Esse é o objetivo. E aí, todas essas questões que eu apontei é meio que para tentar dar um norte para você do significado, do que significa a banlist e qual é o objetivo real dela. Tá? Então por isso que quando a gente vai tentar imaginar alguma coisa que pode acontecer no jogo através da banlist, para tentar corrigir o formato, oh meu Deus, a gente tem que pensar muito nesse lado. Por isso que, eventualmente, você vai ver alguns palpites um pouco tortos. Ou eu considero um palpite torto, por exemplo, você dizer que quer que a harpa volte, porque quer deixar o jogador de Orcush feliz, como se tivesse poucas opções de decks para você jogar, e como se o jogador de Orcush, se ele não estiver feliz, vai fazer alguma diferença pro resto do jogo. Então isso é um argumento que não faz sentido. Agora, um argumento que faz sentido em questão de hits de banlist é, bom, deck X tá fazendo alguma coisa no competitivo. Esse deck é problemático e eu queria muito que acontecesse alguma coisa com ele. Isso é óbvio, todo mundo queria. Vai acontecer? Não vai. Esse, inclusive, é deck da coleção atual e que não tem porque a Konami irritar, porque ainda tá vendendo, tá dando dinheiro, vai vir reprint no futuro, entende? Tem reprint pra chegar desse deck em algum ponto, então os hits que a Konami dará nesse deck serão brandos se ocorrerem, e se ocorrerem é muito mais fácil de você usar de suportes ao redor dele, para poder hitar aquele deck de maneira indireta, coisas que aconteceram, por exemplo, na época do Firewall Dragon. O Firewall Dragon como sendo carta de protagonista de anime, e não tem toda aquela mística em volta de que carta de protagonista de anime não é mexida. Todo mundo sabia que o Firewall queria ser banido, todo mundo obviamente queria que ele fosse banido, mas em questões de realidade da banlist, a Konami não baniu, mas ao invés disso baniu algumas cartas ao redor. Saca? Quando o Needle Fiber existia no jogo, muita gente quando ia falar da porra dos hits, obviamente você queria que o Fiber fosse irritado, mas não fazia sentido você opinar que quer que o Fiber seja irritado, porque o que você quer não importa e não condiz com a realidade. Então seria muito mais simples que no palpite de banlist a gente tentasse apontar ali alguns Thunders que fossem mais fortes no jogo, que fizessem mais sumos quando o Fiber traz ele do deck, por exemplo. Não que a gente queira que esse hit aconteça, mas é que obviamente é mais fácil de ele acontecer do que mexer na carta nova cara, entende? A mesma coisa vale pro Kashtira, por exemplo. Você acha, por que o hit no 89 tá sendo o mais ventilado pela galera aí de ser mexido, o Exceed 89? É porque todo mundo é burro e não sabe falar, de palpitar sobre banlist, as pessoas simplesmente não conseguem enxergar qual é o real problema do jogo. Não, a gente sabe qual é o real problema. O problema é que esse problema muito provavelmente não será mexido. Então a gente tenta alinhar a expectativa da banlist baseado nisso, na questão comercial, sabendo que o Kashtira é um deck novo, é um deck com cartas muito caras das duas últimas Main Collection, e baseado nisso é muito difícil que um hit baseado totalmente nessas cartas aconteça. É muito difícil que ocorra hit em Unicorn Fenrir limitados, por exemplo, como aconteceu no OCG, e às vezes as pessoas pensam que aqui é um jogo que é um espelho do OCG. Aconteceu lá, é natural imaginar que vai acontecer aqui. E não é bem assim, por isso que o 89 é um nome ventilado, né, pra ser a carta hitada de Kashtira, entende? Então é só pra poder pontuar tudo isso, porque tudo tá interligado.